Graça e paz, amados, nós estamos aqui mais uma vez fazendo esse nosso culto de maneira virtual, mas que alcançando aí o seu coração, para que você realmente nesse mesmo empenho, a mesma alegria que você tinha e tem em estar na casa do Senhor, tenha agora juntamente com a sua família, alegria neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social, mas que você receba esta palavra no seu coração. Deus ministrou ao meu coração esta palavra e eu quero ministrar ao seu coração também esse momento, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que nesse momento você tivesse a oportunidade de abrir a sua Bíblia comigo, com algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu quero compartilhar isso a você no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu lamento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, e de como passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele o meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte Hermon, os outeiros de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas. Todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele o meu auxílio e Deus meu. Palavra maravilhosa, né? Só por ler nós vemos que algo nos identifica, mas eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora e fazer uma oração neste momento em que todos nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, de maneira especial, e todos os cristãos, e todo o Brasil que foi convocado, fazer um jejum nesse dia pela nossa nação. Nós temos orado pela nossa nação para que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, apague as nossas transgressões e lance no mar do esquecimento todas as nossas iniquidades e traga assim o mover das tuas mãos, trazendo a cura sobre a nossa nação e sobre toda a terra. Estamos neste jejum de forma a nos arrepender, a buscar a presença gloriosa do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, que tem ministrado as nossas vidas, Senhor Deus, não porque somos melhores, mas porque somos dependentes do Senhor, ó Pai. E queremos assim ouvir esta voz preciosa do Senhor sobre nós, ministrada pela Tua palavra, Senhor, neste momento em que as pessoas estão em seus lares, aconchegados nos seus lares. Sim, Senhor Deus, estão neste momento tão delicado, Senhor Deus, que vive o nosso país e de uma maneira mundial nesta pandemia. Pedimos que o Senhor, pelo Teu poder e a Tua graça, venha sobre nós, Senhor Deus, sobre a nossa nação. Retira também do nosso meio todos os oportunistas que de maneira muitas vezes politiqueiras, mentirosas, enganosas, ó Pai, tentam, Senhor Deus, persuadir e dissuadir. Retira de nós, Senhor Deus, todo o pensamento mal, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem infligido e afligido a nossa alma. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a Tua graça bendita pela Tua palavra seja liberada agora ao coração dos Teus filhos, que ao ministrar esta palavra as pessoas possam se identificar e o Teu nome seja exaltado no coração de cada um deles, para a glória do Senhor. Eu Te louvo, eu Te agradeço neste momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, esse é um salmo que talvez você já tenha lido muitas vezes. Eu já li algumas vezes esse salmo. Uma forma desta poesia hebraica que adentra os nossos corações,
pela qual é usada para falar muitas vezes da característica humana, para falar do relacionamento humano entre si, entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. E eu quero nessa mensagem ministrar ao seu coração. E eu tenho um título para esta mensagem, que são os enfrentamentos da vida. Quantas coisas nós enfrentamos. E a situação atual é uma situação que nós também estamos enfrentando. Todo ser humano, indistintamente de algum tempo ou algum lugar na vida, ele vai passar por enfrentamentos, por confrontos nesta terra, seja em várias áreas. Por exemplo, ele vai sofrer, muitas vezes vai ter enfrentamentos, coisas que ele vai ter que enfrentar na vida física, como muitas vezes uma dor, uma enfermidade, um mal-estar, um vírus, como está acontecendo, e tantas outras coisas. Ele vai ter enfrentamento na vida emocional. Pessoa que muitas vezes está se adentrando no relacionamento de um namoro, um noivado, um casamento. Vai ter os enfrentamentos emocionais, vai ter os enfrentamentos familiares. Ou seja, dentro desta emoção, tem perdas, muitas pessoas que acabam perdendo, muitas pessoas que às vezes ficam com baixa autoestima, são enfrentamentos emocionais. Mas não somente os enfrentamentos emocionais, temos também os enfrentamentos sociais, que são aquelas pessoas que muitas vezes não concordam conosco, são muitas vezes os concorrentes, são as pessoas que se denominam nossos adversários, nossos inimigos, pessoas que torcem contra nós, pessoas que pensam de maneira diferente, agem de maneira diferente, para muitas vezes prejudicar. Então nós vamos ter esses confrontos, esses enfrentamentos na vida social também. Pessoas que muitas vezes nós não vamos conseguir agradar. São os enfrentamentos que nós temos na vida social. Então nós temos enfrentamento na vida física, na vida emocional, na vida social, mas também temos um grande enfrentamento na vida espiritual. Quando a nossa fé ela é colocada em prova, quando tentam atingir a nossa fé, quando tentam descredibilizar a nossa esperança, a minha, a sua esperança. Então nós também temos enfrentamentos na vida espiritual. E olhando nesse contexto, o salmista estava passando exatamente por isso, por esse enfrentamento. E ele nos fala desses enfrentamentos em todas essas áreas físicas, emocionais, sociais e espirituais. E ele, na verdade, solta um grito angustiado pedindo socorro. Um pedido de ajuda contra esses inimigos que são inimigos visíveis e inimigos invisíveis. Ele usa algumas aqui metáforas para poder relatar a profundidade das suas dores, das suas aflições. E ao relatar isto, o que parece é que ele está sendo acometido talvez de uma enfermidade, ou talvez de um isolamento, um impedimento na vida dele, que impede ele de estar junto do povo na adoração a Deus. Ele tem um conflito interno que precisa ser resolvido, e a todo instante, em todo instante, você vai ver que em todo instante o salmista está pedindo para que a alma dele fique quieta. Ele tenta aquietar a alma dele e demonstrar segurança para ela sobre o abuso das pessoas arrogantes, insensíveis, abnegadas da vida religiosa, que trucidam a força do salmista através de palavras malignas, e ele fica naquele confronto, naquele enfrentamento. E os enfrentamentos do salmista os levaram a algumas ações, e é sobre essas ações que eu quero compartilhar com você neste dia de hoje. Quando você passa por esses enfrentamentos físicos, emocionais, sociais e espirituais, como que tem que ser as suas ações, como tem que ser a minha ação? E é sobre isso que eu quero compartilhar com você neste dia. Primeira coisa que ele faz no versículo 4, ele diz assim: dentro de mim se derrama a minha alma. No versículo 5 diz assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? No versículo 6 diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma. E no versículo 11 ele repete as mesmas falas do versículo 5: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele está repetindo para afirmar que aquilo era um pensamento, aquilo é uma dor, aquilo está fazendo sofrer.
E quando ele faz isso, essa palavra, na verdade, porque está abatida, significa inclinada. A alma dele estava inclinada, a alma estava prostrada, a alma estava sendo humilhada, a alma estava sendo derrubada, ele estava num estado de desespero. Versículo 5, quando diz assim ainda, porque te perturbas dentro de mim. Esta palavra te perturbas significa que ele está chorando em alta voz, em dado momento ele começa a gritar e chorar. Quem já não teve esses momentos na sua vida? Quantas vezes, talvez na sua solidão, talvez na sua dor, você entrou no seu quarto, abriu o seu coração e começou a chorar e dizer bem alto a Deus: eu não aguento, eu não suporto mais. Quantas e quantas vezes você deve ter passado por momentos como este? Eu consigo me identificar com esse salmista, porque eu já passei por isso. E ele começa a dizer, porque é um choro de alta voz, porque te perturbas, ou seja, porque você está se lamentando, e muitas vezes se enfurece. Essa palavra perturba significa se enfurece. Quantas vezes ficamos enfurecidos? Que faz barulho, que está inquieta, que muitas vezes até murmura. Muitas vezes numa situação dessa, nós corremos o risco da murmuração. E sem contar que essa palavra perturba também tem a ver com estar sendo comovido. Muitas vezes a gente começa a sentir pena de nós mesmos. Começamos a nos sentir coitadinhos. Começamos a nos sentir penalizados, numa sofreguidão. Nos sentimos vítima. A primeira coisa que este homem faz, você percebe aqui, que é uma reflexão. É uma reflexão. No sentido humano, ninguém melhor do que eu e que você para fazer uma autoanálise, para se avaliar. Preste bem atenção, eu sei que quando você vai no médico, você é clinicado por um médico, ele dá o diagnóstico, uma pessoa, um profissional, mas se você não falar o que você tem, ele não pode saber. Muitas vezes quando você vai num psicólogo, num psiquiatra, se você não falar, ele também não vai saber. Então a melhor pessoa, humanamente falando, para começar a fazer uma reflexão sobre si mesmo, é eu e você, somos nós. Nós precisamos refletir. Ninguém melhor do que você e eu para nos avaliarmos. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, e eu queria que você entendesse isso no seu coração. Ele diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo. E aqui o salmista está fazendo isso, ele está fazendo uma reflexão. Ele está fazendo uma reflexão introspectiva na sua alma para conseguir se enxergar. E a alma inquieta, ela não consegue ouvir. A alma inquieta, ela não consegue tomar decisões. A alma inquieta não consegue ter direções. Então ele percebeu, o salmista, ao analisar a si mesmo, ele percebeu que havia uma inquietude, a alma estava inquieta, a alma estava barulhenta, a alma estava gritando demais, a alma estava comovida demais, a alma estava muito perturbada. E ele começa então a ter uma outra ação. A segunda ação dele, versículo 6, porque ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Quando ele faz essa pergunta, que é uma pergunta de diagnóstico, ele começa a compreender o seu estado. Essa pergunta é uma pergunta de constatação. Seria mais ou menos assim: por que você está com dor de cabeça? Ah, porque eu comi alguma coisa. Então, uma pergunta de diagnóstico ele faz aqui. Então, ele começa a compreender o estado dele. Porque está abatido a minha alma. O abatimento toma conta da vida do poeta. Esta aflição promovia nele choro. Esta aflição possivelmente, talvez, de isolamento, de dor. Um alto choro. Se fosse nos dias de hoje, talvez ele fosse classificado como tivesse depressão, ou princípio de depressão, não sei. Quem passou por isso ou está passando sabe o que eu estou dizendo. E ele então compreendeu o estado dele. Ele olhando, ele tenta levantar, ele tenta reanimar a sua própria alma. Porque em certo sentido parece que ele está pensando que as suas orações não estão sendo respondidas. Quantas e quantas vezes eu e você talvez tenha passado por isso, você tem orado e a sua oração no seu entendimento parece não ter sido respondida, e você então começa a ficar aflito, você fica angustiado, você fica inquieto.
E ele começa a compreender o estado em que ele estava. E quando ele olha para o estado dele, quando ele olha para dentro dele, ele fala assim: dentro de mim tem um indivíduo que está adoecido, tem um indivíduo que está fragilizado demais pela dor, tem um indivíduo que está fragilizado demais pela distância, tem um indivíduo que está fragilizado demais pelas palavras das pessoas, tem um indivíduo que está fragilizado demais pela ausência de ouvir a voz de Deus. Então, em primeiro momento, ele fez uma reflexão. Para você fazer uma reflexão, você precisa parar tudo na sua vida. E depois desse segundo momento, ele compreende o estado dele. Ele entendeu que tinha um homem, uma pessoa adoentada, fragilizada, enfraquecida dentro dele. E na verdade não era aquele homem que ele era, não era aquela pessoa que ele era. E depois disso, nós vemos que ele identifica o motivo. Ele identifica o motivo que o deixou a alma abatida. O primeiro motivo, se você ler comigo no versículo 9, ele diz assim: digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque eu hei de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Veja aqui que ele consegue identificar. A primeira coisa que ele identifica, que ele estava insuficiente da presença de Deus. Quando ele faz o diagnóstico de si, quando ele compreende o estado dele, ele percebe, ele identifica que a causa era a ausência de Deus. Que a causa era que ele estava com insuficiência da presença de Deus. Ele estava insatisfeito com a vida espiritual. E também, versículo 7, leia comigo, diz assim: um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Ele usa uma metáfora no sentido talvez de uma cachoeira, com aquela água que vai caindo uma sobre a outra, uma sobre a outra, uma sobre a outra. O que ele quer dizer com isto? Que quando ele está passando, ele está dizendo o seguinte: veio uma sequência de acontecimentos ruins na minha vida, veio uma sequência de acontecimentos que me afligiram, que me amargaram, que deixaram a vida do salmista fragilizada, um estado difícil, de penúria, ondas e vagas. É mais ou menos quando você está na praia, você vê uma onda quebrando uma em cima da outra, uma sequência, e é essa a maneira dele dizer, possivelmente no sentido de uma cachoeira, que foi uma sequência de acontecimento que o fragilizou. Eu não sei, querido, qual foi os acontecimentos. Nós estamos vendo hoje no Brasil o que aconteceu com o nosso país, que estava numa breve ascensão da economia, e de repente uma sequência de acontecimentos. Eu não sei, talvez o que aconteceu com a sua vida, de repente um namoro que se encerrou, um casamento que está desestabilizado, um trabalho que você já havia conquistado e agora você não tem mais, talvez nesse momento você está desempregado, e uma sequência de acontecimentos começaram a afligir. E foi isso que aconteceu na vida do salmista. Ele usa essa metáfora para dizer assim: olha, primeiro, ele reconheceu que tinha uma insuficiência da presença de Deus. Segundo, que havia uma sequência de acontecimentos. Eu já passei por isso na minha vida, eu sei do que estou falando. Que parece que quando vem essa sequência, parece que você não vai aguentar mais, parece que você não vai suportar mais, parece que você vai entrar numa situação de desespero, porque foi algo em seguida do outro, de maneira ruim. Isso causa desestabilidade, isso causa desespero. Ele identifica um outro motivo, que talvez poderia ser sim uma enfermidade que ele estivesse passando, ou talvez um isolamento em algum local por causa de algum cativeiro, não sei. Mas o versículo 3 e o versículo 10, ele identifica da seguinte maneira: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, preste atenção nisso,
onde o teu Deus, onde está? Versículo 10. Esmigalharam-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus aonde está? Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora aqui ele identifica algo que estava ferindo ele. Prestou atenção numa sequência de situações. Primeiro ele estava sentindo com a vida espiritual insuficiente. De repente começa a ter alguns acontecimentos, talvez na casa, na família, não sei, na vida dele. E talvez ele estivesse passando por alguma enfermidade, ou algum isolamento, ou algum cativeiro, e de repente a zombaria, um mal social. Os pagãos. Estava soltando palavras neles tão dura, que ele começava a sentir-se como, ele usa a expressão de uma metáfora, dizendo que estava atingindo o osso dele. Ele diz aqui, olha, esmigalharam-se os meus ossos. O que são os ossos? Os ossos são a estrutura do corpo. Ou seja, as palavras que soltaram contra ele estavam desestruturando a vida dele. E a palavra que mais insultou foi: o teu Deus, aonde está? Eu quero abrir um parênteses aqui, porque quem está fazendo essa zombaria, quem está falando sobre isso são os pagãos. Pessoas instituídas de valores, pessoas instituídas de uma religião, pessoas instituídas de uma crença, que nunca na sua vida ou em qualquer momento parou para refletir o bem que Deus lhe deu. E são essas pessoas que um dia tiraram Deus das escolas, tiraram Deus das repartições públicas, tiraram Deus dos hospitais, tiraram Deus de todas as áreas, e agora fica perguntando: aonde está Deus diante de toda essa calamidade que está acontecendo? São essas pessoas que sempre descredibilizaram a Deus, que sempre desonraram a Deus, que hoje perguntam: onde está o teu Deus? Veja o que está acontecendo. Olha hoje no Brasil, na humanidade, esse vírus que está acontecendo, onde está Deus? Deixa eu dizer para você, Deus está onde Ele sempre esteve, no controle de todas as coisas. Deus está onde Ele sempre esteve, na sua eterna soberania, cuidando de todas as coisas. Deus está onde Ele sempre esteve, ao lado daqueles que temem o seu amor e a sua graça, ao lado daquele que teme ao Rei soberano. Deus está e continuará. E isso talvez foi o que mais ofendia, porque são essas pessoas, pessoas pagãs, que tiram Deus de todos os lugares, por questões de ateísmo, por questões de política, por questões de dinheiro. Como um dia Pilatos lavou as mãos, por uma questão de orgulho, e tiram Deus. Mas Deus está onde Ele sempre esteve. E Deus está sobre o Brasil, está sobre essa nação. Deus está sobre todo o cosmos, sobre toda a terra. Deus está porque Ele era, é e sempre será o Deus eterno. Mas o salmista tem uma outra ação. Versículo 4, preste atenção comigo, ele diz assim, no versículo 4: lembro-me destas coisas. No versículo 6 ele diz assim: lembro-me, portanto, de ti. Do que ele lembra? Ele lembra das coisas boas. Qual é a outra ação que ele tem aqui? A outra ação agora é que ele muda o foco. Ele muda a fixação da sua mente. A sua mente estava carregada de problemas, a sua mente estava focada somente nos problemas, a sua mente estava somente colocada nas aflições, nas amarguras, nas dificuldades, no mal. E agora ele desfoca daquele problema e foca nas coisas boas. Deixa eu dizer para você, você precisa fazer assim, desse jeito, a mesma coisa. Tira um pouco do foco deste problema. Veja bem, a mente do salmista traz de volta um cenário de uma rotina maravilhosa, equilibrada, de boas lembranças. Veja só aqui o versículo 4, ele diz assim: lembro-me dessas coisas. Que coisas são essas?
E dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão. Veja que ele era um líder. A casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Olha só o que ele está dizendo, versículo 6. Sinto abatido dentro de mim, lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon, nos outeiros de Mizar. Monte Hermon é um monte pela qual existe muitas nascentes que abastece todo Israel. De lá, do Monte Hermon, das proximidades, tem as fontes que abastecem todo Israel. E este homem estava lembrando das fontes, ele desfoca agora do problema. Ele desfoca do mal, da amargura, da sua própria dor, das palavras malignas e que foram insultadas pela boca dos pagãos, e agora ele se volta para as fontes. Este homem agora traz para sua mente uma rotina equilibrada, de estabilidade, de boas lembranças, de tempos de abastecimento e lugar da fonte. Pensar em coisas agradáveis, em coisas boas, recordar aquilo que edifica, que traz alegria. Nós precisamos fazer isso. Desfoca um pouquinho. Desfoca um pouquinho das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Vou dizer algo para você, querido. Aonde há memória, há história. E onde há história, certamente resplandece a presença de Deus, resplandece a glória de Deus, porque Deus é o autor da nossa história. Desfoque um pouquinho das notícias, da TV. Tem determinadas emissoras de TV que só dão as más notícias, porque isso dá audiência, não a minha. A minha audiência não dá. Então desfoca desse problema, por favor. Foque-se nas coisas boas, naquilo que Deus já fez para você, para sua casa, para sua família, para o seu bem-estar, os milagres que já aconteceram na sua vida, naquilo que você adorava, as suas experiências de adoração com o Senhor, as suas experiências de louvor, as suas experiências de gratidão, de oração, de vislumbre da presença do Senhor. Volte-se a focar nisso. E foi isso que ele fez. E no versículo 1 e 2, ele diz assim, olha: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Que coisa linda, irmãos. A outra ação que esse homem tem, além de fazer uma reflexão introspectiva da alma, além de compreender o seu estado, fazer um diagnóstico, uma constatação da sua alma, além de identificar o motivo, além de fazer tudo isto, ele agora faz uma manutenção da sua fé, porque ele estava com a sua vida espiritual insatisfeita, ele estava insatisfeito com a sua vida espiritual, havia uma insatisfação espiritual, então ele usa esse termo, tenho sede de Deus. O salmista não está satisfeito com a sua vida espiritual, possivelmente ele era talvez, quem sabe, um sacerdote, um líder, que agora estava impedido de ir ao templo, talvez por causa de uma doença, talvez por causa de um cativeiro temporal. Este homem era um homem que lia as Escrituras, que ouvia as Escrituras, que orava pelas Escrituras e que instruía através das Escrituras. Mas agora, ele queria mais, ele precisava mais, porque aquilo que ele tinha ao decorrer da vida dele agora era insuficiente. Ele precisava ser uma pessoa cuja sede de Deus estava fugindo do próprio controle. E era isso que ele estava agora colocando. Quando ele fala do exemplo da corça, eu achei interessante, eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Quando a corça, ela está escondendo, para nós, a corça é mais ou menos um veadinho, né, do campo. E quando ele está escondendo dos caçadores, uma das coisas que ele faz é entrar, é mergulhar na água e deixa apenas o focinho. Ele toma cuidado de quando ele entrar na água, ele não resvale o seu corpo em nenhuma folha, em nenhum tronco, para não deixar cheiro. Então ele mergulha na água e deixa apenas o focinho para cima, porque para ele aquela água
além de o refrescar, é uma proteção. E é isso que o salmista está pedindo aqui, está declarando no seu coração, na sua alma. Como tem sede de Deus. Mas não somente isso. É interessante que na região desértica, muitas vezes onde tem a região lá no Oriente, os beduínos, quando estavam com falta d'água, eles ficavam observando a costa. Porque a costa, quando parava, ela começava a bater o pé no chão e cheirar. E aí então o beduíno sabia que ali tinha água para cavucar aquilo. Assim era a costa. E era interessante isso, eu achei isso maravilhoso. A costa sente o cheiro mais profundo da água. E é isso que o salmista está dizendo, eu quero sentir o cheiro mais profundo da presença de Deus, eu quero mergulhar na presença de Deus, porque é o lugar que além de eu me refrescar, é o lugar mais seguro que eu tenho para fugir dos meus inimigos. E também uma fuga dos predadores. A costa entrava na água, porque quando a costa estava com medo, ela exalava do seu corpo, do seu suor, uma fragrância que a fazia muito fragilizada para os seus inimigos. Ele sentia o cheiro de longe e atrás. Por isso ela entra na água, para que todo aquele cheiro sumisse. Então a costa precisa sim desta água, assim como eu e você precisamos deste Deus. Ele diz que eu tenho sede de Deus. Um verdadeiro adorador de Deus não se satisfaz com apenas verdades passadas. Ele anseia pela verdade presente, ele não quer apenas estudar o que Deus fez. Ele está ansioso para ver o que Deus está fazendo. Eu quero dizer para você que Deus está fazendo coisas novas, maravilhosas. É por isso que tudo isso aconteceu neste mundo, porque Deus está fazendo algo maravilhoso. Levando pessoas a jejuar e orar que nunca oraram antes. Levando pessoas a dobrar os seus joelhos que nunca dobraram antes. Levando pessoas a adorar como se nunca houvesse isso antes. Esse é o nosso Deus. É isso que eu quero dizer para o seu coração. E eu acho tão interessante. O espírito de fé se dirige à alma abatida, faz com que aquela alma abatida mude o foco. Volte para Deus, fazendo com que os olhos saiam das dificuldades e volte para a solução que está no Senhor. Versículo 2. Ele diz assim: quando eu irei, essa palavra quer dizer, quando eu virei para dentro, quando eu vou adentrar, quando eu vou entrar na presença do Senhor. E é tão interessante que ele diz o Deus vivo, essa palavra Deus vivo, do grego shai, que significa que dá o sustento à vida. Quando eu vou entrar na presença daquele que vai dar o sustento à vida, que vai fazer a manutenção à vida, que vai fazer reflorescer a vida, que vai reavivar e renovar, que vai trazer frescor. Muitas pessoas procuram apenas as coisas da vida, aquilo que é efeito. Tem muitas pessoas procurando o efeito, mas o salmista, ele busca aquele que é a causa perfeita de todas as coisas, que produz os bons efeitos. Tem muitas pessoas buscando dinheiro, dinheiro é o efeito. Tem muitas pessoas buscando a saúde, saúde é o efeito. A causa é Deus. Tem muitas pessoas buscando o amor, e o amor é Deus. Entenda isso, querido. Coloque isso no seu coração. Versículo 9. Veja que o salmista está dizendo que o salmista desejava a face de Deus, aquilo que seria uma experiência pessoal e vital, uma manutenção real, poderosa da presença de Deus. Ele não estava apenas com saudade do local, do templo, ele não queria apenas estar dentro do templo, não era isso. Embora isso o deixasse muito feliz, o que ele queria era a presença de Deus. Versículo 9, ele diz assim, olha: digo a Deus, minha rocha. Olha que expressão. Digo a Deus, a minha rocha, a minha base, a minha estrutura, o meu alicerce, a minha segurança, sobre qual a minha vida está edificada, sobre qual toda a vida está apoiada, quer reconheça ou não, porque Deus é a fortaleza da vida. É Deus que dá vida. Entenda isso, querido. Foi baseado nesse texto que Lutero fez o cântico Fortaleza.
Deus é minha rocha. Deus é a minha rocha, a minha base, o meu alicerce, a minha estrutura. Eu quero concluir, querido, dizendo para você, nesta vida tudo é instável e passível das intempéries que ela dá, mas somente a presença de Deus é permanente. Ele é o nosso auxílio, a salvação, a libertação, o bem-estar, a prosperidade, a vitória. Quem busca Deus não deve se limitar à sua cultura, aos seus dogmas, aos seus ritos religiosos, ou mesmo ao templo, ou o tempo. Não pode se limitar a isso. Deus espera ser alcançado por pessoas que têm sede. Tem sede. Leia comigo o versículo 8, o que acontece, querido. Contudo, o Senhor durante o dia me concede misericórdia. Olha o que o salmista está dizendo. Pessoa que tem sede de Deus, ela tem misericórdia de Deus. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são de eternidade, eternidades, elas não têm fim. A Bíblia diz que que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, a cada dia que você abriu os olhos foi por causa da misericórdia do Senhor. Mas não somente isso, que as misericórdias do Senhor triunfam sobre o juízo. E as misericórdias do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Você e eu existimos, estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Contudo, o Senhor durante o dia me concede sua misericórdia. À noite, o seu cântico, uma oração a Deus na minha vida. De dia ele tinha misericórdia, mas à noite ele tinha um coração voltado para Deus, uma adoração, pelos motivos de livramento, uma comunhão, um agradecimento. Nesta hora, não se torne como um pagão, perguntando aonde está Deus. Deus está onde Ele sempre esteve. Nesta hora, feche os teus olhos e agradeça ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Adore a Ele, clame a Ele, busque a presença dEle. Fique esta palavra no seu coração. Pare tudo, faça uma reflexão. Como você está? Como você está? Quem sabe você vai achar uma pessoa que está abatida dentro de você, está adoecida. Você deve compreender o seu estado, fazer uma constatação, você deve identificar o motivo. Talvez o principal motivo é a ausência da presença de Deus, é insuficiente na sua vida. Você tem insuficiência da presença de Deus, a sua vida espiritual é insuficiente. Quem sabe, por causa das sequências dos acontecimentos que a vida lhe trouxe, problemas financeiros, problemas familiares, amigos, talvez uma enfermidade, uma dor, a zombaria que a gente tanto ouve das pessoas, mas fixe a sua mente na presença de Deus, na palavra de Deus, e faça uma manutenção da sua fé, faça uma manutenção da sua vida espiritual, porque você é alvo da misericórdia de Deus, da graça de Deus, e nós precisamos adorar o Senhor. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Deus de amor, neste momento em que nós estamos passando, Senhor Deus, de isolamento social, nós queremos entregar a cada casa, a cada família aqui, Senhor Deus, que vão ouvir esta mensagem, e que cada uma delas certamente se identificarão com esse salmista, como eu me identifiquei, e que voltarão ao Senhor as suas palavras, voltarão ao Senhor os seus olhos e clamarão a sua presença. Pai, que o teu amor e a tua graça possa ser derramada sobre todos e por todos, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Que as tuas bênçãos sejam derramadas em cada lar agora, Senhor. Eu lhe peço neste momento que o Senhor possa alcançar a vida de todos aqueles que foram acometidos por esse vírus, que estão nos leitos de hospitais, que o Senhor possa alcançá-lo, cada uma dessas pessoas, aqueles que estão na UTI, entubado, abençoe, traga vida, porque o Senhor é o autor da vida. Abençoe a vida de todos os profissionais, os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, cirurgiões, instrumentadores, atendentes de enfermagem, recepcionistas, motoristas de ambulâncias,
as pessoas que fazem a higienização nos hospitais, os nutricionistas dos hospitais, as cozinheiras. Abençoe cada uma dessas pessoas, todas aquelas pessoas que estão nas ruas. Proteja, Pai, proteja a nossa nação. Mas também tem muitos casos de pessoas que estão adoecidas com outros tipos de enfermidades, que já estão há algum tempo nos hospitais. Senhor, que a Tua bênção venha sobre todos eles, pelo poder do Teu santo nome, que a Tua graça bendita venha sobre todos, sobre a nossa nação. Nós queremos colocar diante do Senhor a nossa consagração, o nosso jejum deste dia e dizer: sara esta nação pelo poder da Tua palavra. O Senhor declara que o Senhor enviou a Sua palavra e os curou e livrou do que era mortal. Aonde chegar este vídeo, aonde chegar esta mensagem, que essa pessoa sinta-se tocada pelo poder do Teu Espírito, seja curada, restaurada, renovada, em nome de Jesus.